não vou me ater só na interação, vou falar um pouquinho dos problemas que acontecem no dia a dia, nas prescrições, inclusive. O que a gente precisa ficar atento, quais são os cuidados que nós devemos ter. E existem relatos na literatura que o gasto com interações medicamentosas ou reações adversas muitas vezes chegam a $3.000, $5.000, até $10.000, às vezes por episódio. E não é só o custo, é o tempo de internação que às vezes você prolonga do paciente, é as sequelas que você pode causar no paciente e às vezes até mesmo o óbito. Então os custos envolvidos são muito grandes no gerenciamento de reações adversas, de interações medicamentosas. E até as interações medicamentosas, em termos de classificação, elas são classificadas, elas fazem parte das reações adversas. É um tipo de reação adversa. O que é a reação adversa? Aquilo que a gente não espera, que a gente não quer que aconteça, mas que eventualmente, e às vezes frequentemente acontece. Nós não desejamos que tenha. Então é aquele evento nocivo, que não é esperado. Quando a gente usa medicamento, o que a gente espera? O tratamento, a cura, o controle de um estado clínico da doença. Eu não espero a reação adversa. Não espero o efeito colateral. E qual que é a diferença do efeito colateral e reação adversa? Na verdade, a reação adversa é o termo amplo. É o termo que engloba tudo aquilo que não é desejado. Não é esperado no uso do medicamento. Já o efeito colateral é aquele efeito que já está descrito na literatura, no fabricante. É uma reação adversa. Então, eu posso dizer que todo efeito colateral é uma reação adversa, mas nem toda reação adversa é um efeito colateral. Porque muitas vezes ainda não foi descrito na literatura. Principalmente no caso de vocês que trabalham num hospital de ponta, que usam medicamentos de última geração, muitas vezes medicamentos que acabaram de chegar no mercado, você não conhece todo o comportamento do medicamento, não está relatado na literatura. Então é muito importante você estar observando, acompanhando esses efeitos dos medicamentos. Então o que vem a ser uma interação medicamentosa? Então ela é uma influência de um medicamento sobre o outro, recíproca, determinando um efeito diferente de quando administramos isoladamente. Ou seja, se eu usar um medicamento, por exemplo, como furosemida, todo mundo conhece furosemida. Então, o Lasix é o nome comercial mais conhecido. Furosemida ela é uma droga diurética. Então, diurético aumenta a excreção hídrica. Se eu pegar um medicamento, uma gentamicina, o que é a gentamicina? Uma amicacina. São aminoglicosídeos usados em processos infecciosos. Mas se eu usar eles isoladamente, cada um, lá o furosemida é diurético, a amicacina, a gentamicina é um antibiótico, mas se eu usar os dois juntos, eu continuo tendo o efeito diurético e continuo tendo o efeito antibiótico. Mas surge um terceiro efeito, que é dano no nervo auditivo, por exemplo. Então o que é a interação medicamentosa? Aquilo que é um terceiro efeito, é um outro efeito, que não se observa quando usado isoladamente. E quando acontece isso, posso dizer para vocês que nesse exato momento está acontecendo interação medicamentosa no hospital. Algumas menos graves, outras muito graves, outras potencialmente letais, e nós podemos ou não, talvez, identificar essas interações. Quando você pega um paciente de UTI, que chega a receber, às vezes, 15 drogas diferentes, em um dia de tratamento, o risco de você ter uma interação medicamentosa, hoje é calculado em torno de 40%. Ou seja, de cada 10 pacientes da UTI, que usam, em média, 15 medicamentos ou mais por dia, de cada 10 pacientes, 4 estão tendo interações. E muitas vezes, nos hospitais, isso é passado desapercebido. Não é feito o quê? A identificação da interação e também o gerenciamento dessa interação. Como você pode estar minimizando. E se você tem acesso a essa informação, você vai cruzar os braços? Não, você vai tomar alguma atitude, não é isso? E normalmente a atitude é discutir clinicamente, no caso o farmacêutico com o enfermeiro com o médico com o farmacêutico, ou os três juntos. Como eu já vi, eu estive há 2 anos atrás num hospital lá em Nova York, hospital metodista, lá de Nova York, e as equipes, elas passam visita juntas, muitas vezes, o médico, o farmacêutico e o enfermeiro. Não é só o médico que passa a visita, que faz a evolução do paciente, é feito
É multiprofissional a evolução. E você discute o caso clínico na hora. Então, o farmacêutico, o enfermeiro, o médico, com acesso à informação, avalia se é necessário mudar a prescrição, ou às vezes tem casos que a gente não muda a prescrição, que apenas a gente monitora. Esse caso, por exemplo, furosemida e gentamicina, é uma interação muito grave, potencialmente grave, mas não é impossível de ser utilizada. Eu posso gerenciar essa interação medicamentosa. De que forma? Eu posso, cada 2 dias, solicitar uma audiometria para o paciente. Avaliar se está tendo algum dano auditivo. Então não é necessariamente que eu não posso utilizar. É óbvio, tem alguma opção? Tem alguma opção de um outro antibiótico que não tem interação? Ah, tem. Então vamos sugerir que o médico use outra alternativa e ver se é possível. Então o gerenciamento é o mais importante. O que fazer quando a gente detecta, identifica uma interação medicamentosa? E qual o objetivo da gente associar medicamentos? Quais são os objetivos? Então, muitas vezes, por quê? Porque o paciente tem um quadro clínico que tem várias patologias, ou uma patologia com alguns agravos. Então, você pega um idoso, na faixa de 70, 80 anos internado, às vezes ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem um quadro de osteoporose, ele tem uma dislipidemia, ele pode ter uma descompensação cardíaca, uma insuficiência cardíaca. E você associa medicamentos o quê? Com o objetivo de atingir a terapêutica dele, atingir os objetivos terapêuticos. Isso é o normal. Então, nós utilizamos para potencializar efeitos, ou às vezes para diminuir uma droga, diminuir o efeito colateral de outra. Então, o medicamento, por exemplo, após uma anestesia RAC, muitas mulheres têm o quê? Cefaleia pós-RAC, eu tenho dor de cabeça. E você usa um analgésico com que finalidade? Para diminuir o efeito colateral da outra, que nesse caso é o anestésico, via raquidiana. Então, a gente sempre associa medicamento, é impossível. Em um hospital, você não trabalhar com várias drogas. Então, é a realidade nossa. E muitas vezes também para diminuir dose terapêutica. Eu uso 2 drogas que têm a mesma finalidade. Se eu usar uma droga só, eu tenho que usar uma dose alta. Se eu usar 3 drogas, talvez eu possa usar doses pequenas em cada uma delas. Isso a gente faz isso em diabetes, hipertensão, depende da gravidade. Quando o paciente não é tão grave, você entra com uma monoterapia. Sempre que possível, a gente vai entrar com monoterapia. Mas na prática clínica, não é assim. Então a gente avalia o grau de risco e nós estamos sujeitos quase sempre à ocorrência de interações medicamentosas. Então existem no mercado medicamentos que são associados, que já vêm de fábrica, que é o que a gente chama de medicamentos de princípios ativos múltiplos. Então nós temos no mercado, por exemplo, o Diovan Anlo, que é valsartan e anlodipina. São 2 drogas e mecanismos de ação diferentes no mesmo comprimido. Por que ela vem junto? Porque você tem uma potencialização, são drogas com mecanismos de ação diferentes. Isso tem vantagens? Tem vantagens, comodidade para o paciente, esquema posológico mais simples, facilita para a equipe de enfermagem administrar uma droga que vem duas drogas juntas no mesmo comprimido, doses previamente calculadas. E quando eu uso drogas individualmente, o que a gente chama de polifarmácia, você tem vantagens? Tem vantagens também, permite você ajustar individualmente cada droga, cada dose, individualmente. O custo normalmente é menor, mas tem desvantagens também. Possibilidade maior de erro, no caso de eu usar drogas isoladas. E quando eu uso drogas, medicamentos, princípios ativos múltiplos também, é impossível separar o componente. Se o paciente começa a ter uma reação adversa ao valsartan, por exemplo, nesse exemplo, ele vem junto com a anlodipina. Eu não consigo separar, tirar do comprimido. Normalmente é a tendência moderna que os hospitais trabalhem sempre que possível com polifarmácia, com monodrogas. Isso é uma tendência mundial e a gente vai ter que estudar realmente o que acontece quando eu estou usando todas elas ao mesmo tempo. Então essa é uma realidade. Como que a gente classifica as interações? Então as interações elas podem ser classificadas de 3 maneiras diferentes. Primeiro, em relação à gravidade do efeito. Leve, moderada e grave.
que é uma interação grave? É aquela que leva uma sequela do paciente, pode levar, que é potencialmente fatal, leva à morte. Essa que eu citei, esse exemplo que é clássico, furosemida e aminoglicosídeo, gentamicina, micacina, ela é considerada grave. Por que é grave? Porque a sequela dela é irreversível. Então, quando você usa duas drogas que, por exemplo, podem causar, pegar um exemplo clássico, dipirona e paracetamol. São dois analgésicos, vendidos sem receita médica, inclusive, são medicamentos isentos de prescrição. Se usados por longo período, pode causar dano renal. Que tipo de interação é essa? Grave. Porque um dano renal, potencialmente o paciente tem uma perda definitiva de uma porcentagem do funcionamento, da eficácia. O que é uma interação moderada? É aquela que pode comprometer, pode descompensar uma diabetes, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar corticoide, um paciente com um quadro pneumônico, com pneumonia, provavelmente ele vai ter acúmulo de líquido no pulmão. E o médico, às vezes, ele entra com antibiótico, obviamente, e entra, às vezes, com corticoide. Para quê? Para tentar diminuir o edema, diminuir e facilitar a troca gasosa no tecido pulmonar. E aí vamos dizer que o paciente é diabético. E utiliza hipoglicemia antioral, utiliza insulina, por exemplo. O que acontece? Corticoide com insulina, você tem uma interação, você tem uma descompensação da glicemia do paciente. E aí? O médico vai deixar de prescrever o corticoide? Vai. Você vai ter que gerenciar. Essa interação, por exemplo, não vai matar o paciente. A princípio, não. Então, ela é uma interação moderada. Ela causa um agravo, pode, se eu não tomar nenhuma atitude, pode tornar o quadro grave. E uma interação leve, às vezes, aquela que a gente nem percebe, não tem maiores... Vamos supor que pegar uma estatina, uma simvastatina, torvastatina, que é um medicamento para dislipidemia, que causa, um dos efeitos colaterais dele é o dano hepático. E aí eu utilizo com paracetamol, que é um analgésico, período prolongado. Então pode ser que na dose padrão, o paciente não tem dano nenhum. Tem interação? Paracetamol e estatina? Tem. Nas doses padrões, provavelmente não vai ter, é leve. Mas se eu fizer uma dosagem de TGO, TGP, função hepática, talvez dê uma alteração. Pequena. Imperceptível clinicamente. Se o médico avaliar, o enfermeiro estiver acompanhando o paciente, você não vai ver. Mas existe a interação. Essa é o que a gente chama de interação leve. Existe a interação. Está documentada, está descrita na literatura. Mas não compromete o quadro clínico do paciente. Nós podemos também classificar de acordo com o período de instalação da interação. Pode ser rápido ou lento. Rápido é quando acontece, dei duas drogas, vou pegar um exemplo. É muito comum paciente com câncer, com quadro de dor, o médico prescreve, por exemplo, um analgésico, uma codeína e paracetamol, ou prescreve morfina, uma petidina, né, que é a dolantina. E aí ele associa, por exemplo, a morfina com a codeína, por exemplo. Ambas são depressores do sistema nervoso central e do sistema respiratório. Então, os dois analgésicos, você tem o quê? Isso é na hora. A depressão respiratória, se você for monitorar a frequência respiratória, você consegue detectar talvez meia hora depois. Então, nesse caso, é rápido ou é lento a instalação? É rápido. Eu consigo ver o resultado da interação ali, a potencialização do efeito. E lento? Lento, às vezes, quando demora uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, para aparecer o resultado da interação. É claro que para nós, no hospital, às vezes a gente se preocupa mais com a interação que é rápida. Que talvez, se eu não detectei a tempo, pode até levar ao óbito o paciente. Uma interação que seja potencialmente grave. Tem uma interação, por exemplo, que isso não é tanto uso hospitalar, mas é mais uso ambulatorial. A sibutramina. Todo mundo conhece a sibutramina, né? Usado para obesidade. E tem muitos médicos que às vezes prescrevem a sibutramina junto com fluoxetina. E ela pode ocasionar, então é um antidepressivo, e o outro atua para a obesidade, mas atua na compulsão, pela vontade de comer. E ele pode causar síndrome serotoninérgica. E não é rápido.
Ele é lento a instalação. Então o paciente começa a tomar e às vezes ele volta no médico. Como que tá? Tá ótimo, estou emagrecendo. 2 meses depois desencadeia a síndrome. Então o início pode ser lento. E esse é perigoso também. Porque você já está usando o medicamento. E você entra naquela zona de conforto. Poxa, não preciso fazer nada, está tudo tranquilo. E também, de acordo com o mecanismo de ação, ela pode ser físico-química. Isso é muito importante. A físico-química é quando 2 drogas reagem entre si. O pessoal de enfermagem que usa muito medicamento injetável, qual que é a físico-química? Aquela que você mistura 2 drogas dentro do mesmo frasco de soro, 2 medicamentos, e ocorre uma precipitação. Ou a formação de uma terceira substância, que pode ser tóxica. Então a interação físico-química, ela é preocupante. E é tão preocupante que às vezes você misturou e você não detecta visualmente, e às vezes há a formação de cristais, microcristais, que podem causar embolia até no paciente. A interação físico-química, a gente olha, às vezes a enfermagem, né, que acaba fazendo a mistura parenteral, olha lá na bolsa e realmente às vezes nem enxerga. Não tem nada, tá normal. Mas tem às vezes interação. Às vezes a interação ocorre no conector em Y, mesmo que você não administre no mesmo frasco de soro. A droga, o medicamento A com o medicamento B, coloca um conector, as duas chegam lá, misturam, entram juntas, e se tem interação, novamente você tem um problema. As interações farmacocinéticas, que são aquelas que interferem na absorção da droga. Quando eu uso 2 drogas, por exemplo, pela via oral, as 2 drogas no estômago, e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para vocês, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a farmacodinâmica é o exemplo da morfina e codeína. É aquela interação que age nos receptores, que é relacionada ao efeito farmacológico da droga. Então, esses 3 tipos de interações, então vamos entender o seguinte, quando eu falo de classificação, uma interação pode ser farmacocinética, de início rápido e grave, ou pode ser leve, início lento e farmacodinâmica. Então eu classifico, e as bases de dados farmacológicas, elas trazem essa classificação. Os Estados Unidos eles utilizam um sistema de classificação, que é o FDA, né, que é a agência americana que regula medicamentos. Ela usa uma classificação chamada A, B, C, D e X. Uma interação A. O que é a interação A? É aquela interação leve. Leve. Provavelmente não vai matar o paciente. Ela existe, clinicamente não vai ter maiores problemas. E a X, por exemplo, essa que eu citei para vocês, fluoxetina e sibutramina, ela é X. Porque realmente ela pode levar ao óbito o paciente. E a C? A C é intermediária. A B é leve, mas não é tão leve assim. E a D, potencialmente, pode ser que não leve o paciente a óbito, mas dependendo do quadro clínico dele, pode ser grave, pode causar uma sequela. Então ela usa essa classificação. As bases de dados farmacológicas, normalmente elas trazem essa classificação. Toda vez que vocês detectarem uma classificação, uma interação X, significa o seguinte, tem que ser tomada uma providência na hora. Não dá para esperar a visita do médico no dia seguinte, por exemplo. Isso principalmente para o pessoal da farmácia, que se vocês vão estar fazendo monitoração de prescrição, pesquisa de interação medicamentosa, uma X já entra na urgência. Uma interação A, possivelmente eu deixo um aviso no prontuário do médico no dia seguinte, ou aviso o pessoal de enfermagem, se não é um paciente de UTI, o médico vai passar a visita só no dia seguinte. Existe uma interação, o pessoal de enfermagem fica ciente, e no dia seguinte o médico, quando passar a visita, ele vê, olha, tem uma interação. Às vezes é apenas para constar, para saber que existe, que é uma interação A. Então é importante você ter essas noções de classificação. Que tipo, se ela é rápida, se ela é lenta, se ela é A, se ela é B, se ela é C, se ela é X. Até em relação à providência e o tempo que eu tenho que fazer isso. Uma interação que é início lenta, talvez eu não me preocupe naquele momento. Ah, mas o paciente está usando. Ok, mas eu sei que ela pode desencadear daqui a uma semana. Então vamos monitorar, vamos acompanhar o paciente.
Então, as físico-químicas são aquelas que eu mencionei para vocês, que ocorrem quando a gente mistura as drogas, infusão venosa, frasco, seringa. Não é tanto o foco hoje da minha apresentação, é mais para saber que é uma interação. As bases de dados farmacológicas, elas têm essas interações. Se tem interação, o que pode, qual a estabilidade depois de diluído. Isso é importante também no nosso dia a dia. Mas o nosso foco hoje maior da nossa apresentação é mais as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Então existem algumas interações, é importante a gente ressaltar que existem algumas interações que são utilizadas de propósito, beneficamente, dentro de um hospital. Por exemplo, o carvão ativo em caso de intoxicação. O carvão ativo, ele tem um efeito de adsorver o excesso de droga normalmente consumido por via oral. Então, ele é uma interação, está ocorrendo uma interação. Mas ela é para o mal? Não, é uma interação benéfica, desejável. Vitamina C, nós sabemos que aumenta a absorção de ferro, principalmente em regiões carentes do país, que existe um grande número de crianças anêmicas. Você recomenda que ele tome o ferro juntamente com o suplemento ferroso, juntamente com o suco de laranja, por exemplo. Isso é uma interação. A vitamina C, o ácido ascórbico, potencializa a absorção de sais de ferro, a utilização do ferro pelo organismo. É uma interação físico-química, benéfica. Protamina inativando a heparina. Quem tem contato com o centro cirúrgico, normalmente sabe que heparina o paciente para fazer um procedimento, uma cirurgia ou um procedimento invasivo, usa a heparina. Terminou o procedimento, o médico prescreve o quê? A protamina. A protamina, ela inativa a heparina. Então, ela diminui o efeito anticoagulante da heparina. Mas isso é desejável. É controlado esse efeito. Então, eu só estou mostrando para vocês esse viés, que a interação... A gente sempre pensa que a interação é ruim, né? Estou mostrando que a interação, às vezes, ela é desejável. O médico quer essa interação. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo clinicamente com o paciente. Pacientes intoxicados por chumbo, o uso do EDTA. O EDTA é um reagente químico, ele é um agente quelante que retira o excesso de chumbo. Também usado em toxicologia, no caso aqui como tratamento. Também é uma interação. O EDTA está sequestrando o excesso de chumbo do organismo. Então, são exemplos aí de interações medicamentosas com finalidade terapêutica. Quais são as interações farmacocinéticas? Então, farmacocinéticas são aquelas que ocorrem no sangue, pode ocorrer no processo de absorção, uma droga interagindo com a outra na absorção, interagindo na ligação a proteínas plasmáticas. Vamos lembrar um pouquinho a farmacologia. Nós sabemos que as drogas, normalmente, ou elas estão livres no sangue, ou estão ligadas à proteína. E são transportadas dessa forma. Se eu uso uma droga, por exemplo, a varfarina. A varfarina é um anticoagulante que liga-se à proteína plasmática. Daí o indivíduo usa uma droga, usa um diazepam, que também se liga à proteína plasmática. Diazepam junto com varfarina. O diazepam pode deslocar a varfarina da proteína e deixar ela em maior quantidade livre. Consequentemente, causar um quadro hemorrágico no paciente. Então, isso é uma interação o quê? Farmacocinética que ocorre na distribuição do fármaco. Eu tenho interações, por exemplo, um exemplo clássico é a tetraciclina, que é um antibiótico, juntamente com o leite, que é rico em cálcio. Tetraciclina também é quelante, também se junta ao cálcio. E ocorre uma precipitação. Não deixa a droga ser absorvida. Se eu utilizar, por exemplo, uma droga, um omeprazol oral, pergunto para vocês, omeprazol, ranitidina é comum? Bastante, né? Em hospital se usa muito omeprazol, usa muito ranitidina. Ela muda o pH do estômago. E quando muda o pH, ela muda o grau de ionização dos outros medicamentos. Então, toda vez que você tiver uma ranitidina, um omeprazol prescrito para o paciente oral, pode ter certeza, ela vai interagir com as outras. Pode ser uma interação nível A, mas existe. Potencialmente existe. Porque você interferiu o quê? No equilíbrio
Você mudou o pH, você mudou a taxa de absorção das outras drogas que ela está usando. Eu tenho também a biotransformação, que ocorre preferencialmente aonde? No fígado. Então tem drogas que aumentam a biotransformação e outras que diminuem a biotransformação. As que aumentam a biotransformação são chamadas de indutoras enzimáticas. Drogas o quê? Que aumentam o metabolismo de outras. Vou pegar um exemplo, gente. O paciente está usando cefalexina, antibiótico, cefalexina oral. E o paciente é uma paciente do sexo feminino que usa anticoncepcional oral. E está tomando regularmente o anticoncepcional oral. O que pode acontecer? A cefalexina pode induzir o aumento do metabolismo do anticoncepcional e diminuir a eficácia. E a paciente pode ficar grávida, tomando anticoncepcional normalmente, dentro de condições normais. É claro que depende, isso não é tão simples assim, depende de uma série de fatores. Mas pode acontecer. É uma indução enzimática, uma droga está aumentando o metabolismo da outra. Se aumenta o metabolismo, facilita o quê? A excreção da droga e a eliminação. Então, é importante nós conhecermos quais as drogas, quais são os indutores enzimáticos. Então, existem vários. Fluoxetina, por exemplo, que eu mencionei agora há pouco, que pode causar a síndrome serotoninérgica, ela é um potente indutor enzimático de várias outras drogas. De várias outras. Então, aumenta o metabolismo, diminui o efeito de outras drogas. E essa interação também pode ocorrer aonde? Na excreção, nos rins. É comum o paciente usar furosemida dentro de um hospital? Furosemida, hidroclorotiazida, bastante, é bem comum em hospital, não é? Prescrição. Toda vez que eu tiver um diurético prescrito para o paciente, teoricamente ele aumentou a excreção não só da água, mas dos outros fármacos também. Estou dizendo, teoricamente tem interação com tudo. Então, diurético, drogas que alteram o pH, tem interação. Ah, mas são interações nível A. Ok, mas tem. Então, existe a interação. Então, é importante eu identificar se existe interação, que tipo de interação que está ocorrendo, se é deslocamento proteico, se é no fígado do paciente, se é no rim, se é na chegada até os tecidos orgânicos para poder desempenhar o seu efeito, se é no processo de absorção. Então, nós temos vários tipos de interações medicamentosas. Então, nós sabemos, hoje é conhecido, por que se conhece menos, reconhece menos as interações farmacocinéticas? Então, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse conhecimento de que droga que aumenta, que droga que diminui o metabolismo de outras. Mas hoje, com a descoberta das enzimas do citocromo P450, que fica no fígado, é possível você saber exatamente qual é a fração, qual é a enzima do fígado que vai ser alterada pela droga. E qual a outra droga que ela vai interagir. Então hoje a gente conhece, existem, e as bases de dados elas trazem essas informações. Qual é a fração exata do citocromo que tem interação. Então quais são as drogas realmente que interagem. Então, a importância dessas interações farmacocinéticas que por muitos anos foram negligenciadas. Nossa, quando que você poderia imaginar que um omeprazol interage com todas as outras drogas? Pelo simples fato de mudar o pH do estômago. Toda vez que você usa uma outra droga oral, potencialmente você interage. Diminui a absorção, aumenta a absorção. Outro efeito, por exemplo, tem drogas que diminuem a motilidade gastrointestinal. Tem uma droga que vocês usam com certeza muito aqui, são os derivados opiáceos, morfina, dolantina. Um dos efeitos colaterais dessas drogas é constipação. E quando ele diminui a motilidade intestinal, o que vocês acham que acontece com as outras drogas? Aumenta ou diminui a absorção? Aumenta a absorção, porque ele vai ficar mais tempo em contato com a mucosa. Então, toda vez que você tiver uma morfina, uma codeína, uma dolantina, a petidina, meperidina, que é a dolantina, vai ter interação sim. Mas qual tipo? Depende da droga. Aí a gente vai ter que buscar nas bases de dados, na informação, qual é, para aquela droga, o tipo de interação. Então, hoje se dá muito mais valor para esse tipo de interação, mesmo as interações A,
o paciente é muito grave, é uma interação leve, mas o paciente está muito debilitado, é um idoso, está com um quadro infeccioso, está debilitado. Mesmo aquela interação nível A, para aquele paciente pode ser grave. Então é importante você ter esse conhecimento e monitorar o paciente. Tomar uma atitude de monitoração. Então aqui um exemplo em relação ao esvaziamento gástrico. Aqui nós estamos comparando o diazepam com duas drogas. Diazepam, por exemplo, com um anticolinérgico, como por exemplo o Buscopan, a iosina, que é um anticolinérgico, que é muito usado também em ambiente hospitalar. E diazepam é usado? Também, relativamente bastante, né? Utilizado diazepam em hospital. O que o anticolinérgico faz? Ele diminui o esvaziamento. E, consequentemente, se diminui o esvaziamento, ele diminui a absorção do benzodiazepínico. Por quê? Demora mais para o benzodiazepínico chegar até o intestino. Que é lá que o benzodiazepínico vai ser, que o diazepam vai ser absorvido, no intestino. Se ele ficar mais tempo no estômago, ele demora mais para absorver. E se eu usar, por exemplo, uma metoclopramida, o Plasil, que acelera o esvaziamento gástrico, a droga, o diazepam vai chegar mais rápido no intestino e vai absorver mais rápido. E vai ter um pico plasmático mais rápido, maior. E pode ser significativo. Fala, nossa, mas metoclopramida é uma droga que age no sistema digestório, interagindo com uma droga que age no sistema nervoso central? Sim. Exatamente, esse é um exemplo de interação farmacocinética que ocorre a nível de absorção. Um fármaco interagindo com outro na absorção. Em relação à proteína plasmática, fármacos ácidos, que têm característica ácida, têm maior taxa de ligação com a albumina. Fármacos básicos, maior taxa de ligação com lipoproteínas. E quando eu uso, por exemplo, fenilbutazona, que não é uma droga mais tão utilizada clinicamente na atualidade, com varfarin, a fenilbutazona, ela desloca o varfarin. Foi aquele exemplo que eu citei agora há pouco do varfarin, que é uma droga anticoagulante e pode causar uma hemorragia no paciente. Além disso, toda vez que eu tiver um paciente com quadro de câncer, insuficiência cardíaca congestiva, quadro de gravidez, estresse, queimadura, doenças hepáticas, pós-cirúrgico, o que acontece com a proteína plasmática? Diminui. O paciente fica com pouca proteína plasmática, nesses quadros clínicos aqui. E toda vez que eu utilizar diversos medicamentos, eu altero esse equilíbrio de ligação com as proteínas e eu vou ter mais droga livre. Se eu pegar um paciente desnutrido, por exemplo, uma criança que chega desnutrida no hospital, o comportamento do medicamento vai ser diferente do que um paciente nutricionalmente estável. Então, a proteína plasmática, ela interfere. Então, aqui eu estou colocando não só droga com droga, estou colocando droga e quadro clínico do paciente. Isso que é importante, não só... Porque hoje existem livros, muitas vezes, que trazem as interações. A com B pode, e dá simplesmente a classificação, é o que eu disse para vocês. Uma interação, você pode ter uma interação de proteína que ela é A, mas se o paciente estiver desnutrido, ela passa a ser X. Em função do quadro clínico que está alterado, da gravidade da doença que ele tem. E por isso é importante você ter acesso. Não adianta também só ter acesso à base de dados, ter a informação farmacológica. Você tem que ter acesso ao quê? Ao prontuário do paciente. Saber quem é esse paciente. Qual a idade dele, quais as complicações, como está a evolução. E por isso a importância também da equipe multiprofissional, do enfermeiro, estar muito atento. Nós sabemos quem que controla, quem acompanha quase praticamente 24 horas o paciente no hospital é o enfermeiro. Muito mais do que o médico. E o farmacêutico, muitas vezes, ele tem o raio-x da prescrição quando ele vai dispensar. Mas é necessário também os dados clínicos que estão no prontuário, o que a enfermagem anotou. As anotações de enfermagem são muito importantes para você avaliar se essas interações para aquele paciente vão ser mais graves ou menos graves. Então aqui nós temos alguns exemplos também de biotransformação que eu falei. Uma droga interagindo no metabolismo de outra. Por exemplo, nós temos barbitúricos, anticonvulsivantes como o ácido valproico,
fenobarbital, né, que é o barbitúrico, são indutores enzimáticos. Isso aqui é um caso clínico clássico. Paciente bipolar está sendo tratado com lítio e o médico trocou pela carbamazepina. E a paciente, ela usava o quê? Contraceptivo oral, à base de estrógeno. E ela engravidou. Por quê? Porque a carbamazepina aumentou o metabolismo do anticoncepcional. Então foi aquele exemplo que eu citei da cefalexina, que é um antibiótico também com um anticoncepcional. Que é um indutor enzimático. Citocromo P450, que são enzimas que estão dentro do fígado, existem 50 isoformas diferentes. E cada droga age em determinada porção do citocromo P450. Hoje, inclusive, eu até vou colocar para vocês uma coisa muito importante. A gente consegue, existem testes, exames de sangue, que você consegue identificar qual é o genótipo do indivíduo. Se ele tem algum desses sistemas enzimáticos mais aumentado ou diminuído em determinados tipos de população. Então nós conseguimos, isso chama-se farmacogenética. A gente identifica pelo DNA do paciente, a gente sabe se ele tem risco de ter uma interação de maneira mais intensa ou menos intensa. Então até essa classificação, ela é relativa. Estou dizendo para vocês, isso não é usual hoje em dia a gente fazer isso. Isso ainda está muito no campo da pesquisa. Mas está crescendo, está ampliando a identificação. Então, por exemplo, tem drogas, pelo outro lado, cimetidina, que ela é um inibidor enzimático. Ela diminui o metabolismo de outras. Então, a cimetidina, apesar de ser uma droga pouco usada hoje, clinicamente, foi usada mais no passado, se eu usar a cimetidina com digoxina, o que a cimetidina faz? Ela diminui o metabolismo de digoxina. E você pode ter uma intoxicação digitálica por digoxina. E eu estou pegando exemplos clássicos, cimetidina, digoxina. E as outras drogas que eu não sei que são inibidoras enzimáticas? E o paciente está em uso de digoxina. E a digoxina é uma das drogas que tem um índice terapêutico baixo. O que é índice terapêutico? Só para a gente recordar. É a diferença entre a dose letal, tóxica, e a dose terapêutica. Ou seja, a digoxina, a dose dela, a dose terapêutica, normalmente é 1 miligrama. Mas se eu utilizar 3 miligramas num dia, pode ser fatal. Pode matar o paciente. Então, no caso, o lítio, digoxina, são drogas que eu tenho que tomar muito cuidado com a interação. Por quê? Se aumentar um pouquinho mais a concentração no plasma, eu posso matar o paciente. Ou posso causar uma sequela. Drogas que são seguras, têm índice terapêutico alto, não vou dizer que não é preocupante, é também. Mas existem algumas drogas que exigem um pouco mais de atenção. Eu estou citando algumas para vocês. Eu falei de anticonvulsivantes, acabei de falar. Estava falando de drogas que agem no sistema digestório, tipo omeprazol, ranitidina. Diuréticos é um grupo preocupante. Antibióticos, medicamentos anticoagulantes, são alguns grupos farmacológicos que vocês devem ter mais atenção. Toda vez que tiver uma varfarina prescrita para o paciente, uma heparina, vamos parar, vamos analisar com mais cuidado. Então, se a gente parar para pensar, eu estou pegando alguns grupos, vocês vão chegar à conclusão que às vezes 60%, 70% do hospital usam essas drogas. Então, antibiótico é um grupo que tem muita interação. Quantos pacientes usam antibiótico no hospital? Vocês vão dizer uns 60%, 70% do paciente usa. Durante a internação, pelo menos um antibiótico usa. Nem que às vezes profilaticamente, nem tem o quadro infeccioso, mas o médico usa como profilático, porque o paciente vai fazer um procedimento invasivo, usa antibiótico. Você pega um antibiótico, você pega um medicamento que age no sistema nervoso central, um opiáceo. Eu estou pegando alguns grupos, mas para chamar atenção. Que são grupos mais problemáticos mesmo. Anti-inflamatório, vocês não imaginam como é problemático. Diclofenaco, sódico, piroxicam. São drogas que agem, que têm muita interação, inclusive renal. Diminui função renal.
Daí o paciente já está desenvolvendo uma insuficiência renal e o médico continua prescrevendo lá, continua prescrevendo o diclofenaco, um tenoxicam, um piroxicam, um meloxicam, e aí pode causar o quê? Pode agravar o dano renal do paciente. Então aqui só para ilustrar alguns exemplos de fármacos que são biotransformados por uma fração. Aqui eu peguei um exemplo, uma fração específica do citocromo P450 do fígado. Então antidepressores, se eu usar, por exemplo, a fluvoxamina, junto com essas drogas, antidepressivos, antipsicóticos, haloperidol, clozapina, próprio paracetamol, você pode inibir o metabolismo dessas drogas. E o paracetamol, por exemplo, é uma droga potencialmente hepatotóxica. Se eu usar junto com fluvoxamina, que é uma droga que não tem muito uso clínico ou hospitalar, que é um antidepressivo também, ele pode diminuir o metabolismo de todas essas drogas aqui e ocasionar uma intoxicação. Então é importante eu comparar. Ah, mas eu preciso saber qual é o citocromo que está inibido? Clinicamente no dia a dia, não. Em termos de pesquisa, sim. Em termos de pesquisa, saber. Para mim, o que importa saber? Para vocês que estão aqui, que são farmacêuticos e enfermeiros, o que interessa? Que existe a interação, como é desenvolvida essa interação, o que eu faço para minimizar a interação e a conduta pós-interação, se realmente o médico falou, não, eu quero continuar usando essa associação. Daí ele jogou o abacaxi, em tese, para o farmacêutico e para o enfermeiro que vai monitorar, que vai estar no dia a dia acompanhando esse paciente. Então aqui tem vários exemplos, é mais ilustrativo. Então a fluoxetina, por exemplo, ela inibe metabolismo de quem? De fenitoína, que é o idantal. Muito utilizado em UTI, por exemplo. É um anticonvulsivante clássico, até preventivo. Então, às vezes, o paciente vem de casa tomando fluoxetina e ele interna. O que vocês acham? Mesmo que o médico não prescreveu a fluoxetina, ele está tomando, ele chegou, ele internou com a fluoxetina. Chegou com um quadro de convulsão e o médico prescreve a fenitoína. O que acontece? A fluoxetina inibe o metabolismo de fenitoína e aumenta a concentração plasmática da fenitoína. Pode causar um quadro de intoxicação. A importância de você conhecer, inclusive, ter os dados, quando o paciente dá entrada, o que ele toma regularmente, o que ele está tomando. E isso, às vezes, eu sei que isso é na anamnese médica, na anamnese de enfermagem, mas passa meio desapercebido. E tem um impacto. Olha, fluoxetina com varfarin, tolbutamida, que é um hipoglicemia antioral, que a própria paroxetina, que também é muito usada no Brasil como antidepressivo. São alguns exemplos aí de drogas que interferem. E aqui em cima a gente tem qual é a fração do citocromo, né? Qual é a porção, qual é o sistema enzimático que está sendo afetado. Em relação à excreção, eu disse para vocês que toda vez que eu uso uma droga que aumenta a excreção da outra, eu tenho uma interação medicamentosa. Então, drogas, por exemplo, existem drogas que diminuem o clearance renal. Por exemplo, se eu utilizar neuroléticos, drogas antipsicóticas, né, clorpromazina, que é o ampliquitil, usar outras drogas utilizadas em distúrbios psiquiátricos, eu posso ter um aumento do efeito neurolético com sintomas, levando a sintomas extrapiramidais, quando diminuo o quê? O clearance, quando eu diminuo a taxa de excreção. Se aumentar, é só a gente raciocinar o seguinte, aumentei a excreção, diminui a concentração da droga no plasma. Aumentei a excreção, né, diminuiu. Se eu diminuir a excreção, eu tenho um efeito. Então é só saber o que a droga, qual é o efeito que ela tem dentro do processo de filtração renal. Então, se eu aumentar o clearance, por exemplo, usar um diurético, uma furosemida, juntamente com um anticonvulsivante,
ela vai aumentar a excreção do anticonvulsivante e, consequentemente, levar a um quadro convulsivo. No caso do benzodiazepínico, pode levar a uma síndrome de abstinência. Eu posso dizer que todos os diuréticos aumentam o clearance das outras drogas. Agora precisa ver quanto que isso representa, caso a caso. Na minha cabeça, eu olhei, peguei uma prescrição médica, tem um diurético prescrito, tem aumento de clearance. Teoricamente, tem alguma interferência. Usei um imunossupressor, o paciente ele é um transplantado renal, internou, provavelmente ele usa uma ciclosporina, ou usa um tacrolimus, que são fármacos que diminuem o clearance renal de outras drogas. Então você pode ter o quê? Um aumento do efeito das outras drogas. Então eu raciocino macro, mas eu preciso ver caso a caso. Quem é o paciente, qual a idade. Se é um paciente que já tem um dano renal, e eu tenho uma interação que altera a excreção de outras drogas, para aquele paciente, que seja uma interação A ou B, para aquele paciente pode ser C, pode ser D. Por isso que não dá também simplesmente para só usar o livro, só usar a base de dados. A gente tem que raciocinar em função do quadro clínico do paciente. E o que são as interações farmacodinâmicas? São aquelas que agem uma aumentando o efeito da outra ou diminuindo o efeito da outra. Então nós temos dois tipos de interações farmacodinâmicas. As de sinergismo, que uma potencializa o efeito da outra, e as de antagonismo, que uma diminui o efeito da outra, ou uma compromete o efeito da outra. Então, o sinergismo pode ser adição, somação, potencialização. O que são esses termos? O que é adição? 1 mais 1 igual a 2. O efeito de uma droga, eu somo simplesmente o efeito. Se uma droga diminui a pressão arterial, vamos dizer que diminui 1 ponto ou 2 pontos na sistólica, e outra que diminui também 2 pontos. Se eu usar conjuntamente, 2 mais 2, 4. Isso é adição, é soma. Na verdade, isso é difícil acontecer, porque o nosso organismo não é matemática, não é matemático. Então a gente tem potencialização do efeito, que uma aumenta o efeito da outra. E para nós também é bastante preocupante os antagonismos. Quando uma droga, você acha que você está acertando, você está usando um antibiótico e a outra droga pode potencialmente aumentando a excreção do antibiótico, ou diminuindo o antibiótico. Então você pode ter aí diferentes tipos. É mais para ilustrar para vocês essas interações. As mais comuns são as farmacocinéticas, que uma aumenta, diminui. Farmacodinâmica, nós temos, por exemplo, os exemplos clássicos é quando você usa 2 depressores do sistema nervoso central, por exemplo, juntos, associados. Um paciente que está internado numa UTI, o médico prescreve, às vezes, um midazolam para fazer a sedação do paciente. Só que o paciente tem dor, que é um quadro de câncer, por exemplo. E o médico prescreveu uma morfina. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma somatória de efeitos. Eu tenho uma potencialização, a morfina com o midazolam. Mas são drogas com um mecanismo de ação diferentes. Ok. Estão agindo em receptores diferentes. Mas ambas são depressoras do sistema nervoso central. É o que acontece, por exemplo, quando o indivíduo usa diazepam e por conta própria ingere bebida alcoólica. O álcool é depressor. O benzodiazepínico, depressor. Juntou as duas, o que você tem? Uma depressão aditiva. Depressão cardíaca, respiratória, cognitiva. Então, quando nós usamos uma droga, por exemplo, a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é um diurético. E o paciente é diabético. Está controlado com clorpropramida ou metformina, por exemplo, que é usado para diabetes. A hidroclorotiazida também diminui, ela é um diurético, mas ela tem um efeito hipoglicemiante. Então, nesse caso, é uma interação o quê? É farmacocinética? Não, é farmacodinâmica, é efeito da droga. E é comum, hidroclorotiazida descompensar diabetes. Daí você fala, nossa, mas o que acontece? A dose está certa, o paciente está em ordem, não tem... Às vezes é a droga que está interagindo farmacodinamicamente, é o efeito. Nesse caso, é o efeito colateral dela. Isso é muito
É interessante você estudar, dar uma olhada. E essas interações, grande parte delas estão relatadas na literatura. Estão descritas, discriminadas. E com isso a gente consegue tentar trabalhar nesse campo preventivo. O ideal é sempre vocês trabalharem, tentarem, quando possível, prevenir. Verificarem. Eu recomendo, e eu sei que isso não, às vezes não é factível, mas o ideal é que 100% das prescrições do hospital fossem analisadas sob esse prisma, fosse feito um crivo para ver se tem interação, uma a uma, prescrição por prescrição. Você identificou a interação, você, teoricamente, você vai procurar conhecer um pouquinho mais desse quadro clínico desse paciente, tentar ter acesso. Se não tiver, eu estou dizendo assim, não inviabilize o trabalho. O ideal, estou colocando, qual que é o cenário ideal? Que você consiga monitorar 100% das prescrições, analisar 100% das prescrições, que você consiga identificar aquelas mais graves e as condutas que você vai tomar. Você pode ter um POP, vamos dizer assim, um procedimento operacional, que toda vez que eu tiver um paciente idoso, grave, com uma interação DX, contactar a enfermagem, para ela contactar o médico, ou uma X, contactar imediatamente o médico. Então, você pode criar um procedimento operacional padrão, dando as diretivas de trabalho no seu dia a dia. Então, eu digo o seguinte, se você olhar isso, inclusive a Linda Strand, que é a mãe da atenção farmacêutica no mundo, ela teve no Brasil, recentemente, no mês de abril. E ela falou o seguinte, eu assisti a palestra dela, ela falou, é melhor analisar um paciente bem do que 50 de qualquer maneira. Então, você vai atender 10 pacientes de uma ala, isso ela falou, eu concordo com ela. É o que eu sempre pensei quando eu vi dela, né, que é uma grande mestre, vamos dizer, que é uma farmacêutica americana lá de Minnesota. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, é realmente o que eu penso. Então, às vezes, vocês, que é um hospital muito grande, um dos maiores do Brasil, o importante é começar a fazer. Selecionar uma unidade, também não ficar só na mão do farmacêutico, tem que envolver a enfermagem, envolver o corpo clínico. Mas o começo, eu costumo dizer o seguinte, interação, o pontapé inicial é do farmacêutico. É a gente, é o farmacêutico que tem que propor. Segundo lugar, envolver a enfermagem. Se a gente ficar querer sozinho resolver o problema, não vai resolver. Por quê? Porque é o enfermeiro que monitora, ele que está acompanhando. Inclusive, pode ser uma interação A, que você identificou, só que a enfermagem, ela sabendo, ela vai dando retorno. Olha, tranquilo, não, esse paciente começou a gravar. Será que não é aquela interação? Que tudo bem, mas para aquele paciente não está respondendo como se fosse C ou D, para aquele paciente em particular? Então, eu recomendo, assim, estou falando em termos práticos, para vocês tentarem escolher algumas clínicas ou escolher alguns grupos farmacológicos. O primeiro passo sempre é mais difícil. É sempre mais difícil. Mas depois que você começou, entra na rotina, o corpo clínico acostuma, a enfermagem acostuma a trabalhar dentro dessa sistemática. Esse hospital que eu visitei, que eu falei para vocês, que é que é o Hospital Metodista de Nova York, fica no bairro do Brooklyn, lá eles têm 40 farmacêuticos para 400 leitos. É um para cada 10, mais ou menos. E o farmacêutico ele fica na ala, ele não fica... A farmácia central tem pouquíssimos farmacêuticos. A dispensação é feita por os technicians, que são os técnicos. O farmacêutico fica na clínica, que é o papel principal dele. A dispensação, manipulação, isso é secundário. Qual que é a atividade principal do farmacêutico? É a clínica. Do enfermeiro, qual que é? Temos muitas pessoas de enfermagem aqui, não temos? Qual o papel principal do enfermeiro? Assistência, é o clínico, não é isso? Ou é anotação? Não, é o clínico, é o contato com o paciente, Então, eu sei, tudo que é burocrático, você tem que tentar automatizar, tentar redimensionar o seu processo, para ter mais tempo para cuidar do paciente, que é o nosso foco. Então, isso hoje, os hospitais, estou falando que eu já visitei hospitais. O ano passado eu estive em Portugal, um hospital maravilhoso, que é o São Francisco Xavier, em Lisboa. Está com um nível de desenvolvimento clínico muito grande da equipe multiprofissional. E lá eles optaram, compraram um robô, automatizaram o processo de dispensação.
E realmente o farmacêutico focou na clínica, o enfermeiro tem mais tempo para cuidar do paciente. Quanto menos missões burocráticas o enfermeiro tiver, mais tempo ele tem para cuidar do paciente, avaliar. Então, assim, eu estou colocando dados, tentando transportar um pouquinho da teoria para a dimensão prática mesmo. Então, existem ferramentas hoje para vocês tentarem pôr isso em prática. Os hospitais que eu visitei fora do país, na Europa, Estados Unidos, você tem o campo de evolução médica, não tem no prontuário? Não tem evolução da enfermagem? Existe a evolução farmacêutica. Então, você tem um campo, você tem um formulário próprio, que o farmacêutico, ele pode ou não é obrigatório fazer a evolução farmacêutica. Mas um paciente que tem uma interação, por exemplo, ele passa a ser necessário ser monitorado. Então, você tem o campo. E como a gente resolve isso no Brasil? Isso eu já estudei, a legislação, a gente pode. Cada hospital existe uma comissão chamada comissão de prontuário. Então, tem que ser formalizado, a farmácia tem que pedir a inclusão desse documento. Então, isso é provado pela comissão que a farmácia... Então, chega daqueles bilhetinhos, simplesmente, papelzinho que você cola, põe clipes. Isso não é o ideal. Se você não tem outra alternativa, é melhor do que nada. Mas o ideal é você ter um documento, ter um formulário padrão, ter um campo para o farmacêutico escrever no prontuário. Ou, se o prontuário é eletrônico, você ter formalizado isso, observações de farmácia. O nome, para mim, gente, é o que menos importa. O importante é o médico e o enfermeiro ter acesso a essa informação. Já pensou o paciente surdo entrando com processo contra o hospital? Que ele ficou surdo por causa de uma interação medicamentosa, que o médico não detectou, que o farmacêutico não detectou, que o enfermeiro não detectou e deixou ele surdo? Isso ir para a imprensa? É imagem, sim. Então, os hospitais, isso eu estou falando, é óbvio que os Estados Unidos são um nível muito mais avançado que a gente em termos de prontuário, mas eles já descobriram isso há muito tempo. Então, não tem esse questionamento. O médico não vai querer que você coloque essa observação, ou que a enfermagem escreva alguma, tira isso do prontuário. Gente, isso não existe. Se a gente está querendo ter um nível de atendimento de Estados Unidos e Europa, se a gente está falando em acreditação Joint Commission, não dá para a gente pensar assim. Não dá para ONA, nível 1, não dá para a gente pensar desse jeito. Se o médico pensa assim, sinto muito, a gente vai ter que conversar com ele, conversar com o diretor clínico do hospital, tentar mostrar, é óbvio que a gente não vai para o enfrentamento. O objetivo não é mostrar que o médico errou. Ninguém erra. Né? Existe uma evidência, um fato documentado. Você não vai falar da sua cabeça. Você tem um trabalho científico que mostra que medicamento Y com medicamento Z dá uma interação A, B, C, D ou X e que isso pode comprometer clinicamente o quadro clínico do paciente. O melhor caminho, a minha sugestão para vocês é via comissão de prontuário, diretoria clínica, mas oficializar, formalizar, que isso e também ter o apoio do pessoal da enfermagem, que isso é algo útil, não é algo ruim, não vai atrapalhar. Quanto mais dados clínicos tiver o prontuário, melhor, não é pior, melhor. Se eu tiver vários profissionais anotando, quanto mais dados, quanto mais informações, quem ganha é o paciente, é a instituição que ganha. Então essa questão da interação, ela é fundamental. Se a enfermagem souber que o medicamento injetável A com o medicamento injetável B interage, precipita, que tem que ser administrados em horários diferentes, maravilhoso a enfermagem receber essa informação. Então, agradeço aí a atenção de vocês, fico à disposição, o pessoal da farmácia tem mais contato, é mais fácil o contato comigo, se precisarem de alguma coisa, se tiver algum outro evento, quiserem me convidar, fiquem à vontade aí, eu venho, eu tenho o maior prazer de estar com vocês aí. Obrigado, gente.